Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Oi, gente! Olha só, já falei oi, gente, muito feliz, mas vou só perguntar. Vocês já ouviram falar em gestão de tempo? Em cuidar do seu tempo e se organizar? Ah, não ouviram falar? Já ouviram falar e não usam? Pois a gente vai aprender muita coisa hoje com ela. Milena Teles, obrigado, meu amor! Eu que agradeço o convite. Gente, que linda e maravilhosa! E assiste meu programa e agora vou poder bater esse bate-papo com ela. Como é que é isso, gestão de tempo? Então, o que é Ciro, gestão de tempo na realidade? Gestão do tempo é você manejar o que você tem disponível de tempo, que todos nós temos a mesma quantidade de horas, de uma forma que você priorize o que é importante para você. Então, muita gente acha que gestão do tempo é sobre fazer mais, ser produtivo, não parar de trabalhar, não fazer pausa. Isso é um problema. Eita, que coisa boa, a minha equipe está ouvindo isso. Que coisa boa, porque aqui ninguém quer parar de trabalhar. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sério mesmo? Não, porque a gente acha que... Outro dia eu falei, cara, precisamos de 30 horas por dia, 24 horas não está dando. Às vezes as pessoas falam isso, né? Mas se reorganizar, dá tempo de fazer tudo, Milena? Então, dá tempo de fazer tudo. O que é importante, eu acho que começa pela clareza. O que você realmente considera que é importante? Porque a gente faz tudo. Tem um autor que eu gosto muito, chamado David Allen. Sim. Ele é um norte-americano, que ele fala o seguinte: você pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma noção. O que é mais importante para esse momento? O que eu preciso priorizar agora? E aí você tem que ter essa análise crítica e você escolher o que é mais importante. Isso realmente dá um pouco de trabalho, porque tem que ter um pouco de autoconhecimento. Você tem que saber dar limite para os outros, saber dizer Esse dar limite para os outros é o quê? É delegar para os outros, então, é isso? Vamos lá. Dicas, eu começo a minha mentoria de organização falando de dicas gerais de organização e gestão do tempo. Uma das coisas é sobre isso, dizer não. O dizer não, a gente tem inúmeras maneiras de dizer não. A gente, como ser humano, a gente tem uma facilidade de falar sim para todo mundo. Exatamente. E quando a gente fala sim para uma pessoa, a gente está falando não para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que se eu falar sim, eu vou perder este tempo que eu posso dedicar a algum projeto meu para mim. Então, como é que eu posso falar não? Então, eu tenho inúmeras maneiras de falar não. Se for uma pessoa já bem resolvida, que já se organiza, que está tranquila, alguém faz um convite e fala assim, não, muito obrigada, eu tenho um compromisso neste dia. E faz essa pausa. Que é importante para a pessoa entender que está tudo bem. Sim. Outra maneira de você dizer, você fala assim, puxa, Ciro, eu posso só pensar um pouquinho e te dar uma resposta até amanhã à tarde? Opa, você já... Pega um tempo para pensar. Outra maneira de dizer não e não ser direto. Você fala assim, posso dar uma olhada na minha agenda até sexta-feira, eu te dou uma data. Legal. Outra maneira. Quarta maneira, você pode falar o seguinte, olha só, o que você está me pedindo é eu tô rindo maravilhoso. Aqui. Não, eu tô rindo porque tem gente anotando aqui. Tá? A minha equipe tá anotando. Tá ótimo, maravilha isso. O que você está me pedindo é um negócio maravilhoso. Mas eu conheço uma pessoa fantástica que faz muito melhor do que eu. E você fala um não e já indica uma pessoa. Então, que bacana. Isso é tudo treino, tá, Ciro? Não é obrigado você já nascer sabendo isso. Naturalmente, a gente quer agradar, a gente quer fazer as coisas pelas pessoas. Então, isso é uma das maneiras de colocar limite. Eu tenho muito isso, galera, de querer sempre agradar as pessoas e eu sempre dou um tempo, eu sempre consigo um tempo para fazer. Não, eu dou um jeitinho. Não, eu vou lá, eu te ajudo. Ah, um vídeo para você. Ah, eu faço vídeo para você. E às vezes eu tô sem esse tempo. A consequência disso é faltar tempo para você. E eu ficar louco. Com certeza. E aí tem a ver até com o tema que você estava discutindo há pouco tempo de burnout, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Então eu falo que gestão do tempo e organização pessoal é uma questão de saúde, de bem-estar. Então na hora que eu tenho clareza do que tem para mim no meu calendário na próxima semana, eu consigo falar para você, puxa, Ciro, eu queria muito, mas só em novembro que eu vou estar disponível. Eu não podia falar isso. E tranquilo, porque eu tenho essa clareza que eu já tenho aquilo tudo organizado e projetado. Então, isso tem a ver com limites. E o limite de você saber até onde você pode ir.
Porque na hora que você fala sim para alguém, você está falando não para um tempo que você faz com seu filho, para uma atividade da escola, para um sábado que você poderia estar fazendo alguma atividade em família. Então, às vezes, a gente esquece, na hora que a gente está diante de alguém, a gente quer agradar e fala, não, eu consigo, não, eu posso. Só porque você pode, não quer dizer que você precisa fazer. Então, algumas perguntinhas. Primeiro, quando alguém te pede, não obrigatoriamente você vai pensar se você pode ou não. Você vai ter que olhar se pode com sentido de capacidade. Se você tem aquela disponibilidade da agenda. Se você não tiver, a melhor maneira é você dizer não e, como gentileza, indicar uma pessoa para fazer. Isso é maravilhoso. Ótimo. Dentro do que você tem que fazer, existe um fluxo que eu costumo falar para os meus alunos. Na hora que você recebe uma coisa, a gente ainda vai chegar nessa parte de WhatsApp, de e-mail. Você recebe uma demanda, a primeira coisa é, aquilo tem a ver com uma coisa que é ação ou não? Por exemplo, você recebe um folder, sei lá, que o Michael Bublé vai vir para Fortaleza. Ano que vem. Eu quero guardar isso porque eu vou comprar ingresso. Então, não demanda uma ação naquele momento, mas é uma informação que eu quero guardar. Se for uma informação que chega para mim que é completamente nada a ver comigo, eu vou lá e deleto na hora. Eu não fico com aquilo na minha caixa de entrada. Bom, chegou alguma coisa que não é nem para guardar nem para jogar fora, é uma coisa para fazer. Se demora menos de 2 minutos, essa é uma dica que eu dou sempre. Regra dos 2 minutos, anotem aí. Dura menos de 2 minutos? Tira da frente, faz, resolve. Vai demorar mais se você deixar lá e ter que voltar para pensar de novo. Sim, ou então para esperar, tipo assim, daqui a pouco eu faço. Esse daqui a pouco eu faço, não faz. E aí você vai ler de novo, vai fazer. Quando você entra em contato com a mensagem de novo, você tem que pensar tudo de novo, demora muito mais tempo. Então, menos de 2 minutos resolve. Essa aí eu tô dentro, porque eu sou desse tipo, que eu olho, eu faço na hora. Ou eu resolvo na hora, galera, ou então já passo para meu bloquinho de anotações, por exemplo, WhatsApp. Tem o WhatsApp, chegou aqui, peraí, não, eu vou resolver. Não deu para resolver, é o Milton que vai resolver. Eu já passo meu bloquinho de anotações e já encaminho pro Milton. Normalmente, às vezes, ele não resolve. Mas, quando ele não resolve... Gente, eu tô rindo. Essa parte corta, brincadeira. Não, é porque muita coisa, nós temos muita demanda mesmo. Aí eu lhe pergunto, beleza, isso aí eu consigo fazer, eu consigo resolver logo ou encaminhar para delegar. Pra alguém. Agora, como a gente pode começar esse trabalho? Eu estou perguntando isso por mim mesmo e acredito para vocês que estão em casa também. A gente faz um quadro, a gente anota o que se faz necessário, as prioridades. Como é que a gente pode começar a trabalhar isso, Milena? Então, vamos lá. Para começar do zero, quando a gente pensa em se organizar... Olha essa aula, hein? O básico, olha essa aula para vocês de graça, hein? O básico. Eu começo dando a dica mínimo, sabe? Aquele grau mínimo de organização. Tá. É você ter um calendário. Certo. É você ter uma agenda. Um planner. Ou um planner, pode, se você for o cara do papel. Eu sou do papel. Do papel. Tá valendo o papel, a sua agenda de papel, a sua agenda do Google, a agenda do Microsoft. Um local de datas para você marcar tudo que tem dia e hora para acontecer. Legal. Um equívoco, eu não vou falar equívoco, mas assim, uma coisa que eu não recomendo é você escrever dentro da sua agenda a sua to-do list, a sua lista de tarefas. Porque quando a gente faz isso dentro de um dia, às vezes a gente não quer fazer naquele dia, mas não obrigatoriamente consegue. Então, o que a gente recomenda? Vou lhe cortar, porque eu faço isso. Eu escrevo dentro do quadradinho do dia a lista de tarefa. Porém, eu vou ticando. Consegui. O que eu não consegui no dia, eu passo pro dia seguinte. É um erro? É um problema, porque tem muita gente que se frustra. Faz isso uma semana, 2 e para de fazer. Entendi. Então, o que a gente recomenda para que você mantenha? Óbvio que tem gente que mantém, se você faz isso e dá certo, não tem problema nenhum. Não existe muito certo e errado, tem a maneira que você funciona ou não. Se eu te perguntar se é organizado, você fala assim, se eu te oferecer uma proposta de emprego para você fazer um show na Broadway, semana que vem você tem que estar com seu passaporte até quinta-feira, tudo pronto, organizado, se apresentar. Você fala que sim? Você acha que não tem problema de organização nenhuma. É mais ou menos isso. Tá. Porque eu me acho na minha organização. Ok, você consegue não perder uma super proposta de emprego, uma oportunidade maravilhosa, se achando na sua organização? Tá valendo, é isso. Não é sobre ter essa ou essa ferramenta. É você conseguir dar conta do que é importante para você e não perder oportunidades importantes. Sem ou com um mínimo de estresse. Porque aí também quando a pessoa tá dando conta de tudo e simplesmente quer matar um todo dia, aí não faz sentido. Acontece, não sei que vocês em casa, nessa questão de organização, com a gente acontece... Eu, pelo menos, eu consigo fazer tudo e eu acho até que não é muito legal, eu preciso me reorganizar quanto a isso. Eu consigo estar lendo o WhatsApp, falando com a minha secretária e sabendo que tem 1000 patrocinadores para poder pegar os vídeos. Eu consigo. Eu acho nem é legal, mas eu consigo.
Porém, a gente consegue fazer isso sem estresse. Ninguém mata uns os outros aqui. É muito engraçado. Porque a gente consegue, nessa brincadeira, acaba dando tudo certo. Levar de forma leve. Eu não fico naquela de... Eu não sou aquele tipo... Poxa, não fez isso, não sei o quê. Claro que acontece o dia que tem um dia que fala assim, não, agora tem que falar mais sério. Que eu não sou o tipo de pessoa, que eu não sou aquele cara chato, aquele patrão, entre aspas, que eu não sou patrão. Mas aquele que fala só sério, sabe? Eu sou muito bonzinho. Apesar que, às vezes, o ser muito bonzinho não é bom. Para você, especialmente. Eu estou falando isso de mim, que eu estou aprendendo isso depois dos meus 60 anos, que ser tão bonzinho às vezes não é bom. Tem hora que a gente tem que colocar no nosso lugar e dizer assim, ó, peraí, ei, eu trabalhei até hoje para poder falar para você, faça isso para mim, por que você não fez? Não é isso? É bem sobre isso. Então, se a gente voltar, que você comentou, multitasking. Multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É realmente um mito. Então, o que o cérebro consegue fazer? Ele consegue fazer atividades mentais focadas que precisam de grande desempenho, uma de cada vez. Então você acaba mudando o foco. Certo. O que é bem interessante? A gente sabe que uma pessoa consegue lavar a louça e escutar um podcast. Certo. Caminhar com um cachorro e ouvir um audiolivro. Então são atividades que são mecânicas e a mental é uma só. Então, essas, a gente recomenda que tudo bem. Agora, você ter várias atividades, por exemplo, você está lendo um livro, daqui a pouco você vai ver uma parte do vídeo do YouTube, daqui a pouco você fala com alguém que está na sua porta. Então, interrupções frequentes, elas não são bem-vindas para o foco, quando você quer um trabalho focado com profundidade. Isso é uma coisa que a gente costuma recomendar quando você diz, não, eu quero render, eu quero entregar esse relatório, eu quero terminar esse capítulo, eu quero entregar isso aqui. A gente tenta minimizar interrupções. Então, voltando para começar, o calendário é o mínimo de ferramenta para ter tudo que tiver data e hora para acontecer. Então, o que é legal, que precisa estar lá? Uma consulta num dentista, um evento que você vai, um show específico. Tem uma data e uma hora que não tem como não ser naquele dia. Tem que ser ali naquela hora. Ok. De tarefas, a gente recomenda que deixe num aplicativo, num papel, numa lista. Separado, porque você gostaria de atingir naquela semana. E aí tira um pouco aquela pressão de você ter que fazer naquelas 24 horas, que não são 24 horas, né? São as próximas 12 que você está acordado. E aí não tem que ficar mudando de dia para dia, que isso gera muita frustração para muita gente. Para mim também gera um pouco, não muita, mas gera. Eu me lido bem, mas gera assim, caramba, não consegui fazer isso, aí passo pro outro. E aí quando passa para terceiro dia que eu não consegui, aí eu já começo a ficar meio irritado. A pergunta é assim, será que era tão importante assim? Por que será que ela tá passando? Né? Isso é uma coisa que a gente também tem que refletir. O quanto que ela é importante, quanto que ela é uma demanda que para você faz sentido, ou foi só alguma coisa que alguém pediu que você nem vê dentro do contexto daquele momento da sua vida. Então, calendário, um local para anotações de tarefas. E eu vou te falar outra dica que eu amo, que é uma dica além da regrinha dos 2 minutos, que é tire tudo da sua cabeça. Não deixe. David Allen adora falar. A cabeça é para ter ideias, não é para ficar guardando tudo. Então, como é que a gente consegue isso, menina? Ande com um caderninho. Ou se você não quer um caderninho de papel, eu tenho um caderninho de papel perto da minha cama, até antes de dormir, que eu vou tirando. Quando não, eu pego o celular. E hoje, nos aparelhos, você consegue digitar. O que está pensando. Tira da cabeça tudo. Isso já dá uma leveza mental incrível. Você não perde ideia, não perde insights importantes. Exatamente. Vou te falar uma coisa. Às vezes na madrugada, quando eu acordo, e agora principalmente em montagem de espetáculo, a gente acorda com ideia. Eu dormia com papel e caneta do lado. Mas não para isso, é por conta de outra situação espiritual. Mas eu tenho muita coisa isso. Isso é muito legal, porque você pode digitar e tá guardado. Então, quer dizer, você antes de dormir, galera, se você tira tudo e anota para dormir, né? Bacana. Ajuda, inclusive, a dormir. Quem nunca deitou e de repente tá ali, passa o dia inteiro, as ideias, as coisas. Às vezes as preocupações mesmo. Você fala, escreve. Isso é importante até para você. Bom, tá aqui, quando eu acordar, eu vou ver o que eu faço a respeito. Então, quando eu acordar, daqui a 1 minutinho a gente volta com o programa, que agora tem um intervalo. Que papo, como é que vai acabar essa entrevista? Isso aqui tem papo pra, meu Deus, é uma aula, tá vendo? Não só pra mim, como pra vocês. Fica aí, o programa Silvio Santos volta já já.
Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde, unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde, pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Voltamos com esse papo maravilhoso com a Melina Tênis. Ó, a gente terminou o primeiro bloco falando de quê? O caderninho, né? Do lado da cama. Dormiu, tira tudo, antes de dormir, escreve. Ou acordou para tomar uma água, lembrou de alguma coisa, põe lá no Word, no WhatsApp, fala, e volta a dormir, né? É bem isso. Então, tirar tudo da cabeça é uma dica muito boa que deixa a pessoa mais tranquila. Então, para começar a se organizar, algumas, então, das grandes coisas que você precisa começar a fazer. Ter o calendário para ter os eventos, ter um local para anotar as coisas para sair da cabeça, e aí você pode aproveitar esse mesmo local e colocar a sua listinha de tarefas, e aí o que vai para frente? O que chega para você de demanda, a gente chama isso na organização de caixa de entrada. Tá. O que a gente tem de caixa de entrada? Acho que o WhatsApp é a nossa maior caixa de entrada. Sim. O e-mail. O direct do Instagram, eu imagino que você também tenha. Tenho, mas é alguma outra rede direct social. Direct Instagram é besteira. LinkedIn, qualquer outra carta, ainda chega coisas de papel, tudo que chega para você, de demanda. Então, a gente recomenda que uma vez por semana, todo mundo dê uma olhada no que está chegando para você. E aí faça uma filtragem, que esse filtro a gente chama de revisão semanal. Então, eu gosto de fazer no domingo, que domingo é aquele dia lá, depois de 2, 3 da tarde, que você já está se preparando para começar a semana. Eu dou uma olhada de como foi meu calendário da semana passada, se ficou alguma coisa pendente, o que eu fiz, o que já está concluído, que eu vou arquivar, e o que tem para a semana seguinte. Você consegue no domingo se divertir, uma praia, alguma coisa? Eu começo a me divertir na sexta. Ah, tá. Sexta, sábado, domingo, até domingo, 2, 3 da tarde, eu tô completamente desconectada. Lá para umas 4 é que eu já me programo. Algumas vezes eu mudo, Ciro, eu fiz algumas tentativas. Tem gente que prefere fazer na sexta, tipo de 10 ao meio-dia, no final da manhã, que ainda tá com energia. Tá? Ou final da sexta, para você entrar no fim de semana tranquilo. Tem gente que prefere. Eu já prefiro começar o fim de semana antes e no final do domingo já dar uma olhada, já me concentrar. Isso me ajuda até para o ritual de eu entrar no mindset de começar a semana. Mas isso é muito individual. Tem gente que faz no sábado, tem gente que faz... Você pode fazer mais de uma vez na semana se você achar que tá muito bagunçado, tá chegando muita coisa para você. Então, o filtro é você pegar o que chega para você de informação, de demanda e os seus projetos e colocar dentro do seu sistema de organização. Então, tudo aquilo que tem data e hora vai para o seu calendário. E aquilo que não é data e hora, é aquilo que é um projeto grande. O que é um projeto? Projeto é tudo aquilo que demanda mais de um passo para você atingir o resultado. Então, por exemplo, Como a gente está falando no intervalo dos espetáculos que a gente está levando com Nani People, por exemplo. Um espetáculo, ele precisa de inúmeras ações para ele realmente dizer, tá pronto. Desde... Quem é que vai ver o figurino, como é que tá o roteiro, como é que tá o número, quem é que viu, tudo, o hotel, a hospedagem, a passagem, tudo são milhões de passos até a gente falar, tá aqui, tá pronto, eu tô maravilhoso, tô tranquilo, tô só esperando começar. Então, isso é um super projeto. Então, um grande projeto, quando envolve vários passos, você precisa, dentro do seu sistema de organização, ter isso mapeado. E aí, isso é uma escrito. O que tem? Olha, os grandes pontos. Uma semana antes, a gente tem que ter terminado isso, aquilo. 3 dias antes, eu tenho que estar com isso. Até 24 horas antes, eu tenho que ter tido isso, para você ter um timeline, uma linha do tempo e os grandes marcos, né? Que eles chamam no inglês o milestones. Porque aí você faz um roadmap, um mapa de você, desde que você começa até que o projeto acaba. Eu antes, quando a gente começou esse projeto do Caviar, eu tinha, que aqui também no estúdio é um escritório, ele é transformado, daqui a pouco ele vira escritório. Eu fiz um quadro escrevendo tudo, bababá. Depois com a correria, acabei não escrevendo exatamente isso. Dia tal, precisamos de tal, e agora eu acho que está no dia, como nós estamos a 13, já passou isso aí,
vamos lá, um 13 dias do espetáculo, do grande espetáculo, já está na hora da gente fazer. Dia tal, temos que estar com os vídeos todos prontos. Dia tal, porque facilita a gente. Não, muito. E aí isso me lembra mais uma outra dica que eu recomendo. A gente já deu aí a regra dos 2 minutos, deu a do calendário, do caderninho. E a outra dica que eu adoro. Tudo aquilo que você vai fazer mais de uma vez tem o que a gente chama de checklist, lista de verificação. Sim, o figurino do show, todo dia. Passo a passo, é o mesmo. Então, por exemplo, vou dar até uma coisa mais mundana, uma viagem de férias, vai chegar dezembro. Tá. As pessoas vão planejar a viagem de férias. Eu tenho uma checklist para viagem nacional, uma para viagem internacional. Muda, né? A gente aqui no Brasil, verão, inverno. Então, o que eu vou ter que botar na mala? Tantos tipos de roupa. Olha se, por exemplo, eu vou para algum evento à noite, que eu vou ter que levar um vestido, eu tenho que levar, se vou levar sapato fechado, se eu vou colocar echarpe ou não, se a voltagem do local. Tudo, porque eu vou pensar tudo de novo. Toda vez que eu for viajar, eu tenho que parar e pensar tudo de novo. Não precisa. Já tá lá guardado. Tá lá. Eu tenho um aplicativo, não recebo nada, só avisar, não recebo nada. Vamos já anotar, hein, galera? Chamado Evernote, eu uso desde 2012. É um bloco de anotações. Evernote é o do elefantinho? É do elefantinho verde. Ai, eu já comecei a usar e parei. Adoro, é tudo. Eu uso ele pra muita coisa, tá? Ele é um dos meus segundos cérebros, que a gente chama. Que maravilha. Eu anoto tanto aquilo que eu preciso digitar, lembrar, eu coloco ali. Eu coloco todas as minhas checklists. Eu coloco as consultas dos meus filhos no pediatra, dos acompanhamentos, eu anoto ali. Então, a minha cabeça, ela é pra ter ideia, pra ser criativa. O resto eu coloco dentro de um sistema de organização. Então, uma checklist é uma lista de verificação para tudo aquilo que se repete. Imposto de renda, todo ano. Você tem que mapear quais são os bancos, quem que tem que dar declaração. Tá ali. Viagem de férias, a mesma coisa. Festa, organização de festa de criança. Você sempre tem que pegar o bolo, quem que você vai chamar, se vai ter animação ou não, os telefones de contato. Isso facilita demais. É uma maravilha. Então, assim, uma das coisas que eu adoro falar, isso no meu perfil do Instagram, né, do Life Skills, e para os meus mentorados, é que quando você tem essas dicas, quando você sabe, é técnica, é estratégia, você não precisa nascer organizado, você não precisa ser aquela pessoa que sabe tudo, é treino, é estudo também. Você entrar em contato com maneiras de facilitar a sua vida, porque aí sobra tempo para você se dedicar ao que você quiser, com tranquilidade. É sobre isso. Gente, meu Deus. Olha, você falou desse aplicativo do Evernote, eu tinha... Depois eu desinstalei no celular, mas eu vou instalar agora e vou começar a usar. Não, a partir desse papo eu vou começar a usar várias coisas, não só eu, como a minha equipe. E já vai ficar aqui registrado. Claro, vai estar aqui o teu Instagram, porque as pessoas com certeza vão entrar em contato. Mas que eu vou chamar você para dar uma aula, um treinamento para a nossa equipe, que é pequena no momento, mas que vai se estender, que eu acho que, caramba, foi muito importante. Não só para vocês que estão em casa, mas todo mundo aqui da equipe que está gravando, com certeza absorveu alguma coisa. Que acaba a gente, se não tiver isso, não tem tempo para nada. Eu estava conversando com o Rômulo, meu entrevistado anterior, que você conhece, e falando sobre justamente isso, que eu faço entretenimento, eu faço todas as pessoas felizes e às vezes eu não tenho tempo, não que eu não seja feliz, sou feliz, amo o que faço, mas eu não tenho tempo para mim. Falta aquele me time, o seu tempo para você para eu fazer nada, para eu ficar. Pra não fazer o que eu estou fazendo para ter mais tempo, eu estou agora me obrigando, porque antigamente até acordar cedo eu acordava. Eu digo assim, não, antes das 10 eu não vou levantar, até porque eu não tenho conseguido dormir antes de meia-noite, entendeu? Eu tenho conseguido dormir depois, por conta ontem o ensaio acabou menos de meia. Aí até você descer com a adrenalina, tomar banho, dormir 2 horas da manhã. Então eu falei, agora antes das 10 eu não acordo. Pelo menos para que eu possa garantir 6 horas pelo menos. Isso. Né? Mesmo que eu acorde, que às vezes eu acordo às 8, eu acordo às 9, eu disse, não, eu não vou levantar agora não. Tudo escurinho, vou ficar dormindo, entendeu? Não, mas você sabe que tudo isso começou, isso deu me interessar de organização, de gestão do tempo, com o tema que você estava falando com o Rômulo. Então, lá em 2013, eu tenho 20 anos de São Paulo. Eu fiz medicina aqui, em 2000 eu terminei. Fiquei 20 anos morando em São Paulo para fazer residência, doutorado, pós-graduação. Tive 2 filhos, sou professora, sou pesquisadora. Como tão novinha assim? Eu comecei a fazer tanta coisa e ter tanta responsabilidade que um mês de julho que eu vim de férias em 2013, eu sempre fui... Você conhece São Paulo?
Eu Sim. amo São Paulo, aquela energia, aquela loucura. Cultura, tudo, maravilhoso. Maravilhoso. Então eu sempre fui super pró. E lá onde acontece tudo, eu sou doutora das clínicas, ainda faço pesquisa, tenho alunos lá, ainda mantenho minha pesquisa. E eu voltei uma vez de férias aqui e eu tava sem vontade de voltar. Aí pronto. Aí vem burnout. Não tô bem. Não tô legal. Não tô legal. Como assim? Isso é a minha cara. E aí eu percebi duas coisas. Uma, que eu realmente tinha mais coisas do que eu conseguia dar conta. Aquilo que você coloca muita coisa no seu prato e não consegue comer. Então, isso foi uma coisa. A outra foi que eu precisava me organizar mais. Então, aí eu comecei a fazer treinamento, curso, autodidata e fazendo curso, e tem mais de 10 anos que, por vontade e necessidade minha, eu estudo. E este ano eu resolvi colocar para fora em forma de mentoria, de treinamento. Maravilha. Porque tantos meus pacientes da endócrino, doutora, assim, eu não tenho tempo para me organizar, para comer direitinho, para fazer exercício. Tanto isso como os meus colegas médicos falam, Mia, eu não sei como é que você dá conta, eu mal consigo sobreviver no fim de semana, eu tô sempre estressado. Então, era todo mundo ao meu redor, não era só eu que via a coisa desse jeito, pegando para a qualidade de vida. Então, isso é o meu maior motivador, poder usar o que eu... passar para os outros o que eu uso no dia a dia. Não, e você fala de uma forma tão gostosa, tão fácil de entender, que não é uma linguagem, aquela linguagem técnica, né? Que às vezes o médico... Você fala uma coisa tão simples que a pessoa entende. Você está em casa e entende. Um dos meus ídolos é Drauzio Varela. Eu juro por Deus. Se eu pudesse ter o mínimo de comunicação para ele, para melhorar a vida das pessoas como ele faz, é um dos meus sonhos, um dos meus ídolos. Eu vou aqui confessar. Mas é isso, eu acho que a gente tem que entregar informação de qualidade, com clareza, para que todos possam ter uma vida melhor. Isso é um dos meus maiores motivadores. Dentro da endócrina, da organização, do estilo de vida, em tudo que eu me meto a fazer. Eu desorganizado, bagunçado, Não se julgue, não seja queixa. As pessoas podem sempre melhorar e ser treinadas. Não, eu vou melhorar e vou ser treinado. E uma coisa muito boa também, que eu faço com muito amor, é fazer as pessoas felizes. Isso a cada dia que termina o show, eu vou repetir isso novamente. Essa semana eu acabei, todo final de semana, o nosso último show, eu tiro assim da semana, foi maravilhoso, esse foi muito bom, esse foi mais ou menos, o público estava muito bom. Mas assim, a gente terminou com chave de ouro, casa lotada, todo mundo de pé gritando, eu falei assim, fiz bastantes pessoas felizes. Assim como você hoje me fez feliz e fez as pessoas em casa felizes. E eu tenho certeza que vai ter contato, vão perguntar como é que é dia, que tal. Tá aqui o Instagram da Milena, gente. Queria eu ter mais tempo para bater mais papo. Mas já voltar. Vamos voltar para falar sobre outra. Eu acho que ainda tem mais coisa sobre a organização. Vamos, a gente fala de como é que a gente implementa os projetos, como é que a gente executa e como é que a gente entrega. Aí eu vou dar o ouro aqui, mas não tem chance. A gente... Maravilha. Obrigado, meu amor. Como gente linda, maravilhosa, novinha, com tanta coisa e faz mãe de 2 filhos. Mãe de 2, um de 14, um de 12, um filho canino, uma menina, a Célia, e um marido que também é médico. Então, precisa ter muita técnica, precisa ter... E dá tempo para tudo. Dá. Se diverte, ainda vem pra cá, tirou o tempo dela pra me dar essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. E sábado que vem a gente vai estar juntos de novo, porque como não assistir, né, esse bate-papo gostoso? Porque isso aqui não é entrevista, não. É bate-papo com vocês também que estão em casa. Aguardo vocês sábado que vem. Ciro Santos convida. Estou sempre junto. Eu, vocês e a TVC. Aguardo vocês. Programa Ciro Santos convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde, unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde, pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais.